da apresentação. Isso é uma forma de evitar estender muito a apresentação. Você fica com o controle do tempo. E depois, no final, as pessoas abrem o microfone e fazem as perguntas. Eu vou falar algumas coisas meio rápido, para que, se houver dúvida, perguntem no final, eu posso detalhar. Não se preocupe, como nós estamos no final de semana, você pode ir até 8 horas da noite sem problema. Pronto, mas deve jantar. Bom, mas dessas, agora 56 ou 66? 66 pessoas, uma meia dúzia não lhe conhece. Então, eu vou fazer uma introdução falando da sua vida aí, né? A Belita trabalha, então, em Física da Matéria Condensada, é Física Teórica. Ela fez o bacharelado em Física na PUC do Rio, doutorado em Física da Universidade da Califórnia, em Berkeley. E, lá na Califórnia, trabalhou em propriedades eletrônicas de óxidos de metais de transição. Depois do doutorado, ela foi contratada da PUC do Rio, ficou na PUC cerca de 18 anos, e, em 1994, junto com vários outros professores da PUC, ela transferiu-se para o FRJ e está lá desde essa época, de 1994. Atualmente, ela é diretora do Instituto de Física, na verdade, desde 2018, e tem trabalhado, então, em pesquisa, orientando estudantes, etc. A Belita, ela foi, em 2005, ela foi laureada com o prêmio da L'Oréal Unesco, um prêmio internacional para mulheres em ciência. Todo ano, a L'Oréal e a Unesco escolhe cinco mulheres, uma por continente, e dá esse prêmio. Bom, além disso aí, a Belita é membro da Academia Brasileira de Ciências, também faz parte da Academia de Ciências da América Latina e é fellow da ATUAS, que é a Academia Mundial de Ciências. Ela teve sempre uma atividade grande na comunidade científica. Ela foi presidente da SBF e conselheira da SBF por várias ocasiões, por vários mandatos. E eu acho que atualmente ainda é conselheira da SBF. Eu acabei de passar. Acabou o seu mandato, né? Pois além disso, ela faz parte da comissão da Academia Brasileira de Ciências, Unesco e L'Oréal, para apoio de pesquisa a mulheres jovens atuando em ciência, de um modo geral. Ela, em particular, está na Comissão de Física. E eu tive essa informação muito recente, eu não consegui confirmar. Também a Belita é membro do Conselho Internacional da American Physical Society. Não, já saí também. Já saiu? Eu era membro internacional, Uhum. Bom, a Belita publicou cerca de 150 artigos, orientou 8 mestres, 6 doutores e 2 pós-docs, e atualmente orienta um doutor e um pós-doutor, se esses dados aqui estiverem corretos, atualizados, senão vai ser mais ou menos essa ordem de grandeza. Bem, Belita, eu quero, então, agradecer por você ter aceito o convite para apresentar essa palestra. Na verdade, foi a primeira vez que alguém que foi convidado, num certo momento, me cobrou. Quando é que eu tenho que mandar esse resumo? Eu estava preparando 2 seminários simultaneamente, então. Pois é. Mas então. Eu trabalhava primeiro. Então, eu lhe agradeço muito, então, por ter aceito isso aí. Eu passo a palavra, então, para você. Tá, muito obrigada. Só uma ressalva. Muito obrigada pela introdução, muito generosa, mas eu não fui transferida da PUC para a UFRJ, eu fiz um concurso para a UFRJ. Não existe canal. Bom, então eu vou passar aqui para o modo apresentação. Eu não vou poder ver vocês e nem vocês vão poder me ver. Então, tem aqui. O título diz um pouco do que eu queria apresentar hoje, que é o novo e o antigo. Como é que se apresenta o novo e o antigo? Belita, só uma observaçãozinha. Nesse sistema do Google Meet,
Você não nos vê, mas nós te vemos, hein? Vocês estão vendo? Estamos vendo. Então você não faça careta, não, que nós estamos vendo. Então, bom, é o novo e o antigo, que eu vou contrastar em algumas situações. E o subtítulo é Possível construir um computador quântico baseado em semicondutores? E eu vou começar dando a resposta a essa pergunta, que foi dada pelo Bruce Kane. Bruce Kane, está aqui a foto dele, e ele disse o seguinte: a computação quântica escalável em semicondutores só será possível no fim da rota da lei de Moore, quando os dispositivos forem fabricados no nível atômico, ou seja, átomo por átomo. Essa declaração ele deu em 2005, mas ele é exatamente o que tinha proposto. Uma das primeiras propostas de computador quântico foi dele, e a gente vai ver que ele desistiu um pouco rápido. Mas foi surpreendente que ele próprio desfez do trabalho dele, disse que não seria possível fazer computador. Belita, com licença, me desculpe. Será que você poderia mover essa barra que tem aí, porque ela está cobrindo uma parte do slide? Não. Acontece isso. Não, tudo bem, então. Então, o seu computador é um Mac? Então é a mesma coisa que acontece com o meu. Não dá para remover. Vamos adiante assim mesmo, então. Como é que desculpe. Obrigado. Eu não sei onde que eu estou. Deixa eu ver. Está aqui. Tirou, viu? Terminou sumindo, então. Tá bom, obrigado. Então, ele ficou bastante cético nesse momento que ele escreveu essa declaração. 20 anos antes de 2005, começou a história. Então, vou voltar atrás no tempo, vou chegar nesse tempo e vou para frente no que diz respeito à computação quântica em materiais determinados. Então, o Richard Feynman, que era Prêmio Nobel de 65, ele trabalhava em física de partículas elementares e eletrodinâmica quântica. No ano de 1982, ele escreveu um artigo dizendo que a mecânica quântica não pode ser simulada por um computador clássico, isso por causa de efeitos de não localidade. E disse que, mais adiante, em 86, que não haveria leis físicas que proibiam ter computadores do tamanho de um átomo. E é aí que surgiu a ideia do computador quântico, que ele trabalharia com uma lógica quântica. Isso era só uma ideia só teórica, né, formal. A motivação, então, para a busca de um computador quântico operacional é simular a dinâmica de sistemas quânticos segundo Feynman. Mas tem mais atrás disso, que é o seguinte: se o computador quântico operacional universal for construído, existe uma ameaça à segurança na internet, porque existe o método mais comum de encriptação de informação na internet, chamado RSA, que são as iniciais dos autores, se baseia no fato de que a fatoração em dois números primos não é uma operação trivial, se um número é o produto de dois primos. Então, se você, dado dois números primos, a S, que é o produto deles, para calcular, é fácil, é uma operação fácil. Por outro lado, se você conhece o produto deles e quer calcular individualmente os números, ou seja, decomposição em fatores primos, é uma operação difícil. E se esses números, P1 e P2, forem da ordem de 1.000 ou 10 mil ou milhões, essa operação é essencialmente impossível, porque o tempo de processamento com os algoritmos atuais e com os computadores atuais levaria um tempo da idade do universo. E essa impossibilidade prática é a base do RSA. Eu vou mostrar um pouquinho, só por curiosidade, como é que isso funciona. Você tem aqui, tipicamente, dois personagens, Alice e Bob, e Alice quer mandar uma senha, o número do cartão de crédito, qualquer coisa, para Bob, que a senha a gente vai chamar de P1. Alice conhece tudo, conhece S, P1 e P2, e, portanto, o produto. E como é que ela vai mandar essa informação do P1 para o Bob sem usar esse canal inseguro onde tem um hacker aqui no meio?
Ele pode interceptar qualquer informação que passa por esse canal. Então, ela, antes, combina com o Bob um número primo P2. Passa de alguma forma, telefona, manda uma carta. O fato é que Bob conhece P2 e Alice conhece tudo. E ela quer passar P1 para o Bob. Então, Alice envia o produto para o Bob, que é o S. Ele já conhece P1, então ele recebe S e calcula a senha, que é a divisão de S por P2. E por que o hacker não vai poder receber a informação? Porque ele recebe S, mas não consegue fatorar, que é um número de 1.000 dígitos, por exemplo. Então, o perigo é que, se você fabricar um computador quântico, você ameaça a segurança de todas essas situações, porque a RSA garante segurança para a internet, para o comércio eletrônico, para a transmissão de secreta militar e bancária e financeira. E foi em 1994, no ano que eu entrei para o Fundão, que uma matemática apresentou um algoritmo quântico capaz de fatorar grandes números em tempos exponencialmente mais curtos do que os clássicos. Então, se for desenvolvido um computador, digamos, eu não defini, mas vou adiantar, com 10.000, 1 milhão de qubits, ele vai fatorar rapidamente esses grandes números e vai quebrar a segurança nesses setores. Existem duas maneiras de quantificar, ou de qualificar a comparação da computação quântica com a clássica. Uma é a superioridade quântica, significa que o tempo do processador quântico é menor do que o tempo do processador clássico, mas ainda da mesma ordem de grandeza. E o que se chama de supremacia quântica é que o tempo clássico é muito maior do que o tempo quântico, a ponto de chegar perto da unidade do universo. A supremacia quântica ainda não foi demonstrada. Houve um falso alarme, mas eu vou explicar isso depois. Então, a gente está aqui numa época de superioridade quântica para alguns exemplos que foram demonstrados. Bom, agora eu vou começar com aquela coisa muito bem conhecida, mas para poder ir crescendo aos poucos, eu começo falando das operações lógicas dos computadores atuais, onde cada item do processador, o processador tipicamente é um transistor, ele só pode estar em 2 estados clássicos. Por exemplo, você pode ter a corrente fonte-dreno. Se está ligada, se está passando corrente, é 1. Se está desligada, é o 0. Então, seria a representação física de um bit clássico. No entanto, se você escreve essa relação, 1 sobre raiz de 2, 0 mais 1, isso é um erro, porque o computador não tem interpretação para esse estado. É um estado é um erro, e você vai ter a tela azul, pelo menos ia ter em umas versões de Windows que dava toda hora a tela azul. O fato é que, com a corrente ligada, passam da ordem de 1.000 elétrons da fonte para o dreno. E esse sistema não é um sistema microscópico, é um sistema macroscópico, como o gato de Schrödinger. Então, essa situação seria parecida com a situação do gato de Schrödinger, onde você combina gato vivo com gato morto. Eles não são a mesma coisa. E esses dois também não são a mesma coisa. Então, você não pode... gato vivo é diferente de gato morto. Com 1.000 elétrons, você não consegue manipular o sistema dessa forma. Então, o que é o bit quântico? O bit quântico é a unidade de processamento do computador quântico. Por tradição, se usa os mesmos símbolos para os bits quânticos, ele pode ser 0 ou 1, mas qualquer superposição com coeficientes complexos, alfa e beta, tal que alfa e beta ao quadrado somados em 1, isso é um estado válido e importante para o computador quântico. Então, o bit quântico, ou qubit, é um sistema quântico de 2 níveis, onde se pode controlar a superposição está definida aqui, e o emaranhamento, que ainda não defini. E são atributos quânticos que não têm análogo clássico. Como não tem análogo clássico, eu vou tomar a liberdade artística aqui de explicar o que é superposição, que é isso que está mostrado aqui, e o que é emaranhamento.
Então, superposição, a gente pode mostrar aqui esse desenho do Escher, aqui está colorido, em que aqui tem setas indicando em que sentido a água está correndo. Nesse lado da figura, dá a impressão que a água está descendo, mas nesse outro lado, ela está subindo aqui para descer. Então, a corrente aqui nesse riacho, nessa fio d'água, ela desce aqui e também desce aqui. Então, a corrente está nos dois sentidos, o que é um nonsense, né? Então, a pergunta aqui é que sentido a água escorre. É uma mistura de água subindo e água descendo. E outro que é mais conhecido, não preciso mostrar aqui, é a Mona Lisa, que é a superposição de um estado alegre e um estado triste. Então, esse seria o análogo artístico da superposição. Emaranhamento, eu não vou definir. Se você tem pelo menos 2 qubits ou mais, eles podem estar no estado separável ou emaranhado. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, para 2 qubits, a notação vai ser a seguinte: A é o estado do qubit 1 e B é o estado do qubit 2. Então, se eu tiver essa soma aqui, o qubit 1 está sempre no estado 1, e o qubit 2 aqui está no estado 1 e aqui está no estado 2. Então, eu posso fatorar essa expressão, um qubit 1 sendo 1 e o 2 sendo a soma desses dois. Então, é separável porque eu tenho aqui uma função só de um dos bits e aqui uma função só do outro bit. Então, é separável nesse sentido. Esse 1 sobre raiz de 2 é o fator de normalização que é necessário para manter a unitariedade. Agora, um estado emaranhado não pode ser, é o estado que não pode ser escrito dessa forma, o produto de um estado, de um bit e do outro. Então, como é que a gente faz a imagem artística do emaranhamento? Esse é um autor nacional, Vicky Muniz, e essa é a obra dele, Medusa Carbonara. E você pode ver aqui que os fios de macarrão estão emaranhados de tal maneira que você não pode dizer que seja um aqui, outro ali. O emaranhamento, a visão artística, eu achei essa aqui seria equivalente. Mas, de fato, a gente, para ter um computador, você vai fazer operações. As operações de um qubit consistem em variar o alfa e o beta que multiplicam cada um dos qubits, cada um dos estados do qubit. E a evolução temporal desse estado, do estado inicial, segue a mecânica quântica, que é essencialmente a equação de Schrödinger. E existem perturbações nesse sistema quântico devido à interferência do meio ambiente, que pode jogar um fóton ou por aquecimento, vibrações. Qualquer perturbação do ambiente clássico é extremamente danosa para a manutenção da evolução temporal quântica prevista pela equação de Schrödinger, porque ele contamina o sistema quântico e ele passa a se comportar de maneira... Não, ele pode continuar a trajetória quântica, mas não a mesma que foi preparada inicialmente. Então, isso aqui só vai ser um qubit durante o tempo em que o estado siga essa equação. Quando ele sofre uma colisão, uma perturbação do meio ambiente clássico, ele já passa a ser um outro estado que vai evoluir, mas para você ter controle, você tem que saber o estado inicial. Então, a gente tem, durante o tempo em que é mantida a coerência, que ele está mantendo a mesma evolução do estado não perturbado, então você começa com a entrada, a evolução temporal vai levar nos alfa e beta de saída. E essa operação mostra que o computador quântico é analógico. Você não tem que escrever um programa de Fortran ou de outra linguagem, você tem que descobrir a Hamiltoniana que vai fazer o seu sistema evoluir da maneira que você quer. Por isso que ele é interessante para simular moléculas, sistemas quânticos, porque a Hamiltoniana é a própria molécula. Mas ele é analógico e
Eu vou dar exemplo de operações de controle de um qubit só. Eu vou definir que o estado 1 é verdadeiro e o estado 0 é falso. E a operação NOT significa que se você está com IN, 1, NOT 1 é 0. E se você está com 0, NOT 0 é 1. Essa é a operação de um qubit, e ela pode ter uma representação algébrica, definindo como vetores os dois qubits, 1, 0 e 0, 1. Nessa base de vetores, a operação H0 se escreve como essa matriz, como toda matriz física, hamiltoniana, ela é simétrica, na verdade eu esqueci o nome. Hermitiana, desculpe. Então, você tem aqui um qubit com coeficientes alfa e beta, o H0, esse operador, vai fazer com que ela evolua no alfa 1, beta 0. Há uma troca de coeficientes. Agora vamos para 2 qubits, porque aqui vai acontecer o emaranhamento. Então, existe uma operação da lógica também clássica, que é o não controlado, que é você tem um bit de controle e um bit que é controlado. Então, se aqui é 1, o de controle é 1, é verdadeiro, então você faz o NOT, aplica o NOT no segundo. Então, NOT 1 vai ser 0. E aqui, de novo, verdadeiro, aplica 1, vai ser 1. Agora, aqui 0, você não faz nada, o estado fica da mesma maneira. 1 vai para 1 e 0 vai para 0. Então, essa tabela de operação com 2 qubits é uma operação válida. Existe uma outra que é o exclusive OR, que é equivalente a essa, eu não vou discutir muito, mas é essencialmente tomar só essa coluna aqui. Então, você tem o controle primeiro e aplica aqui. Ou seja, equivalente. O CNOT e XOR, OR exclusivo, são equivalentes. E houve foi demonstrado em 1995 um resultado muito importante, na verdade, quase um teorema, onde foi demonstrado que combinações de todas as operações de um qubit, todas as operações de um qubit significa que você pode pegar um qubit no alfa-beta e levar para um alfa-linha, beta-linha, qualquer, por uma sequência de operações de um qubit, e uma única operação de 2 qubits, por exemplo, o CNOT que a gente acabou de mostrar. Com esse conjunto de operações, você pode realizar qualquer operação unitária porque preserva a norma, né? Num número arbitrário de qubits. Então, basta você ter interação nos pares que você consegue um computador quântico universal. Você pode realizar qualquer operação controlando 1 qubit e 2 qubits dessa maneira. Então, os qubits vivem no espaço de Hilbert, que é um espaço muito grande, porque a dimensão do espaço de Hilbert é 2 elevado à potência n. Então, quando você soma um qubit, de 2 para 3, vai para 4 para 8. Com 10 qubits você tem... Não, 100 está errado aqui, é 2 elevado a... É 2024, né? 1060, não sei, aqui está errado esse número. Mas esses aqui estão corretos. Quando você tem 20 qubits, você tem 1.048.576. Quando você soma um qubit só, você já vai para o espaço da dimensão que é o dobro. Você dobra, a cada qubit que você entra, você dobra a dimensão do espaço onde seus vetores de processamento vão estar vivendo. Mas para bits clássicos, você tem uma cadeia de zeros e uns. Então, se você aumenta 1, a dimensão seria a dimensão desse vetor de zeros e uns. Se você aumenta um bit, você aumenta o vetor de uma unidade. Então, você vê que aqui você dobra a capacidade de processamento, essencialmente, a cada qubit que você acrescenta, e aqui, cada bit que você acrescenta, você só ganha 1 para cada bit acrescentado. Então, esse é matematicamente o motivo da possível
soberania do computador quântico sobre o clássico. Mas outro matemático entra na história, Asher Pérez, e lembra aos nossos colegas que os fenômenos quânticos não acontecem no espaço de Hilbert, eles acontecem no laboratório. Então, vamos ver as implementações propostas para computador quântico. Eu citei algumas, íons aprisionados, ressonância magnética, caixas de pares de Cooper, fluxo de Squid. Meu trabalho envolve mais spins de elétrons e semicondutores, por isso que está na cor diferente. Mas tem fótons, eletrodinâmica de cavidades, e eu chamo a atenção aqui para duas, que NMR, em 2001, chegou à conclusão de que 15 é 3 vezes 5, usando 7 qubits em macromoléculas que foram fabricadas, sintetizadas na IBM, que tinha 7 núcleos com spin diferente de 0, e ele conseguiu mostrar por princípio que funcionava o algoritmo de fatoração do Shor. Acontece que, a partir daqui, para ir para fatorar 21, o tamanho das moléculas e o investimento em sintetizar essas moléculas maiores não valeria a pena, porque ninguém estava curioso para saber quanto é que é 21 fatorado. E para chegar num tamanho que ameace a segurança das redes, digamos, você tem que ir a dígitos, números com 1000 dígitos, produto de 2 números de 500 dígitos, levando a um número de 1000 dígitos, ou 1.000.000 até. Então, essa demonstração não foi muito interessante, e agora essa técnica de Squid, com supercondutores, ele atualmente é o mais avançado, porque já existem computadores quânticos funcionando com Squids de supercondutores. Eu vou falar mais sobre essas duas, com essa proposta do Squid e dos spins em semicondutores mais adiante. Então, esse é mais avançado atualmente. Vamos voltar aqui um pouco e verificar que um requisito, quer dizer, só estressar que um requisito para funcionar um computador quântico nesse ambiente, os tempos de coerência, ou seja, o tempo e a função de onda segue a evolução temporal da equação de Schrödinger, tem que ser suficientemente longos para a operação das portas NOT, CNOT, etc., poder se realizar completamente. Então, os qubits têm que ser bem isolados do ambiente clássico, isso é uma exigência. Então, eu vou dar um exemplo concreto, de uma implementação física, que seria o spin do elétron. O spin do elétron, na presença de um fraco campo magnético, ele vai funcionar muito bem como qubit, porque ele é exatamente um sistema de 2 níveis. Em geral, em alguns sistemas, você tem que isolar parte do espectro para ter 2 estados bem definidos, mais afastados, mas não isolados no universo. Eles estão acoplados a níveis excitados. O spin foi descoberto em 1922, com a experiência de Stern e Gerlach, onde um feixe de partículas de spin meio passa por um campo magnético não homogêneo e se divide em 2, chegaram à conclusão que o momento magnético desse feixe é mais meio e esse é menos meio. Para você ir daqui, de 1922, até aqui, que é a medida de um único spin, foi em 2004 que aconteceu, quer dizer, quase 100 anos, para você poder passar do spin de um feixe de partículas para o spin de uma única partícula. A medida é complicada. Como o spin é um atributo quântico, ele se acopla fracamente com o meio ambiente. E os tempos de coerência são longos, então, por esse mesmo motivo. Mas a leitura é difícil, porque, pelo mesmo motivo, como ele é um atributo quântico, ele interage muito mal com o ambiente clássico. Então, ele se protege, mas, ao mesmo tempo, ele não é fácil de decodificar o que ele está, em que estado ele está. E isso foi superado, vem sendo superado aos poucos. Então, como é que funciona a operação de 2 qubits? Como é que a gente manipula ou controla o emaranhamento? Então, entre 2 spins, a gente sabe
que dentro de uma certa aproximação bastante razoável, funciona, a gente pode usar o hamiltoniano de Heisenberg. Isso que eu disse que seria em homenagem ao Departamento de Física de Recife, porque aqui está o magnetismo, só que esse J não é um exchange constante, ele é um pulso de exchange. Eu vou mostrar como é que se controla isso, mas se você tem um pulso de duração tal S, tal de spin, tal que o valor médio de S entre 0 e tal S é vezes tal S, é um número ímpar de π, então essa hamiltoniana, saindo do estado C0, onde você tem um spin para cima e outro para baixo, atuando durante esse tempo tal S, ele vai levar o sistema para o swap, né? Um para cima, outro para baixo, um para baixo, outro para cima. E esse operador swap é um ingrediente importante para você fazer aquela gate XOR. Eu não vou demonstrar isso, mas essas são operações de 1 qubit, rotação do spin 1 em torno do eixo Z por π sobre 2, rotação do spin 2 em torno de menos π sobre 2. Aqui está a raiz quadrada de OS tal S, raiz quadrada do swap. De novo, uma rotação do 1 em torno do Z e raiz quadrada de swap de novo. Então, isso aqui eu não vou demonstrar, mas pode-se mostrar que... pode-se mostrar que representa a operação única de 2 qubits, suficiente para fazer com que o computador seja um computador quântico universal. Então, as portas de exchange de 2 qubits, com as operações de 1 qubit, podem realizar qualquer operação unitária em qualquer número de qubits. Isso é um resultado forte e encorajador. Agora eu vou pular para computadores quânticos baseados em semicondutores, porque esse é o título, né? É o único que eu posso falar um pouco. Então, em 1998, surgiram 2 propostas de semicondutor, como no hardware dos spin qubit. A primeira foi de Lozi de Vincenzo, de 98, em que o que nós queremos é isolar 2 elétrons com a interação controlada, interação de exchange. Então, o que se tomou um gás de elétrons bidimensional formado na estrutura de arseneto de galho e alumínio, onde isso é um procedimento padrão nos dispositivos atuais, e sobre esse gás de elétrons bidimensional, separado por um isolante, tem esses eletrodos aqui indicados na figura, que fazem o seguinte: para uma certa família de voltagens, esse elétron fica confinado fortemente nesse, esse é o ponto quântico eletrostático, e o próximo elétron vai ficar fortemente localizado aqui, de tal maneira que você tem as operações de 1 qubit para fazer nesse e nesse, a operação de rotações, etc. E quando você quer ligar o pulso de exchange, esses eletrodos que estão fazendo um efeito repulsivo nos elétrons, ele diminui a voltagem, essa barreira se abaixa e os elétrons passam a interagir e ficam emaranhados. Essa proposta tem todos os ingredientes necessários para você fazer um computador quântico, um array de pontos quânticos tão grande quanto você queira. A dificuldade aqui é que o mecanismo mais nocivo fazendo a descoerência do spin do elétron são os spins nucleares do material onde ele está inserido. E tanto o galho como o arsênio, como o alumínio, como todos os elementos 3 e 5, têm spin nuclear diferente de 0. Então, o que impediu essa proposta de evoluir, no sentido de um computador quântico, pode ter outras aplicações, mas para um computador quântico ele não vai funcionar porque os tempos de coerência são infinitesimais, são muito pequenos pela interação do spin do elétron com o spin nuclear dos átomos de galho, arsênio, etc. E a outra proposta, que é daquele autor Bruce Kane, ele tem uma matriz de silício aqui em roxo e átomos substitucionais do silício em alguns pontos
também formando um array, né, uma linha tão grande quanto você queira, e o fósforo é o doador mais popular para o silício nos dispositivos atuais. Ele é um doador, e esse elétron aqui é que vai ser manipulado, eu vou falar mais adiante, com cuidado, mas aqui você tem arquitetura, não é muito diferente dessa, você também tem eletrodos em cima de cada fósforo e entre dois fósforos. Essa aqui então, a propaganda do silício, é o material mais conhecido do planeta. Ele tem um isótopo majoritário de spin zero, e ele pode ainda ser totalmente livre de spin eletrônico, de spin nuclear, por tratamento isotópico, purificação isotópica. Então, várias experiências atualmente têm sido feitas com o silício com spin nuclear zero. Os tempos de coerência são da ordem de 60 milissegundos para o spin eletrônico dos doadores, e que é um tempo bastante razoável, vendo que H cortado é tão pequeno, é um tempo bastante satisfatório para realizar as operações necessárias para um computador funcionar. Então, se você tem o seu silício totalmente formado do isótopo 28, ele passa a ser 180 segundos, que é fantástico. Existe essa promessa de integração com os dispositivos existentes, que eu não acredito muito, mas para publicidade vale a pena, e a escalabilidade, porque ele é uma proposta de estado sólido. Não tem que fazer armadilha. O fósforo estando numa posição bem definida na rede do silício, ele vai ficar lá, não vai difundir, não vai para outros lugares. Então, essa foi a primeira proposta, ou a proposta original do Kane, eu estou dando aqui por razões históricas. Então, você tem que ter um campo magnético longitudinal e transversal, e note que essa temperatura é bastante baixa, 100 milikelvin, mas hoje em dia você chega a temperaturas menores. E você tem aqui uma linha, tão grande quanto você queira, de doadores de fósforo com seus elétrons respectivos. E a proposta de Kane segue aquele teorema. Ele tem uma proposta de operação de 1 qubit, que é através da interação hiperfina do elétron com o núcleo. Isso aqui já foi superado, porque ele estava envolvendo o spin nuclear também, e atualmente se faz direto entre os dois elétrons sem passar pelo spin nuclear. Mas eu quero discutir mesmo a operação de 2 qubits, que é o exchange, o pulso de exchange, onde o termo relevante da Hamiltoniana, que vai atuar no acoplamento entre esses dois, no emaranhamento desses dois spins, é a interação de troca. E vou falar um pouco como é que está o estágio da fabricação, antes de mostrar os resultados. O grupo da Michelle Simmons, na Austrália, é o que está mais avançado nessa fabricação, e ela desenvolveu uma técnica que é o seguinte: esse é o objetivo, ter os qubits posicionados de tal maneira que você consiga controlar a função de onda do elétron, aproximando e afastando da superfície. Então, ela quer definir bem essas posições. Começando de uma camada de silício e cortando aqui na superfície, ele tem ela posta uma camada de hidrogênio, porque o silício na superfície ele tem os chamados dangling bonds, os bonds não satisfeitos. Então, cada átomo de silício vai ganhar um átomo de hidrogênio, isso é feito regularmente, e depois, nos lugares onde ela quer implantar o fósforo, ela, com a ponta de um STM, ela tira os átomos de hidrogênio. Então, aqui, por exemplo. Depois, bota essa amostra num ambiente com fosfina, que é um composto de fósforo, que vai se separar do hidrogênio, o fósforo fica lá, que ele prefere, energeticamente favorável, que ele se ligue ao silício e que deixe seus elétrons ir embora. Depois que os elétrons todos, os hidrogênios, né? Os hidrogênios são eliminados,
e aí ele faz o crescimento, ela faz o crescimento em cima. Aqui está a demonstração desse estágio aqui que eu estou mostrando. Antes de você tirar o hidrogênio, você tem dangling bonds, os bonds não satisfeitos. Aqui está uma passagem do STM, o STM mede a topografia da superfície, e quando ele passa aqui por esse dangling bond, ele tem uma subida de 0,12 nanômetros. E agora, depois dessa fase, onde o fósforo já está incorporado, ainda na superfície, o STM marca 0,17 nanômetros. Significa que aqui está mais alto porque entrou o fósforo no lugar que estava a vacância. Então, aqui estão 2 qubits, e aqui estão... Ela tentou fazer o array de 3 qubits. De novo, aqui a distância é menor do que aqui. Aqui você já incorporou o fósforo. E dá para ver visualmente que a precisão dessa técnica é da ordem de 1 nanômetro, ou seja, 10 angstroms. A acurácia que você consegue para o posicionamento é da ordem de 1 nanômetro. Mas é um trabalho espetacular. Ela fez várias outras aplicações dessa técnica, fez uma linha metálica de fósforo, um fio o monoatômico, ele mostrou que valia a lei de Ohms, sobrevivia até a escala atômica. Tem várias experiências importantes que ela fez, inclusive uma que ela está mostrando aqui, de colocar fósforo em substrato de silício, mas o fato é que, para essa arquitetura, ela obteve essa precisão. Vou só lembrar um pouco como é que é a história dos doadores. Você tem fósforo substituindo um átomo de silício, é o fósforo substitucional. E, lembrando a estrutura eletrônica do silício, ele é um átomo de gás nobre, mais 3s, 3s2, 3p2. E isso aqui não é neônio, acho que era argônio, é outro gás nobre, porque o da coluna 5, eu acho que não é neônio, não. Mas o fato é que aqui, grupo 5, 6, não sei se é o mesmo, eu acho que não é o mesmo gás nobre. Mas aqui você tem, nas camadas ativas eletronicamente, 3s2, 3p2, e aqui você tem 3s2, 3p3. Tem um elétron a mais, mas também tem um próton a mais, por isso que não tem. Um próton a mais, que o fósforo é do grupo 5 e o silício do grupo 4, ele tem um próton a mais. Não, está certo, é assim mesmo. E aqui, então, quando você coloca o fósforo, você tem exatamente o silício cristalino, ele é inerte, ele é um semicondutor, ele tem só bandas cheias. E mais um elétron e mais um próton, que pode ser interpretado como um átomo de hidrogênio. E foi isso que o Keynes supôs quando fez o cálculo da interação de exchange. Ele supôs que o estado do elétron no fósforo é um estado equivalente ao hidrogênio, uma distribuição esfericamente simétrica e caindo suavemente com a distância ao doador como uma exponencial. E usando essas funções de onda exponenciais, ele obteve esse comportamento do exchange, que no gráfico semilog tem uma boa região reta, significando que é um decaimento exponencial como o decaimento da função de onda. E isso é uma situação bastante controlável experimentalmente. Se você erra por poucos angstroms a posição do seu doador, você não erra muito no exchange. É uma função contínua e bem comportada. No entanto, se você faz um cálculo usando as características eletrônicas do silício, em vez de obter uma função hidrogenoide, você obtém isso aqui que está representado num plano cristalino, e ele mostra que a carga do elétron, a função de onda e, portanto, a função de onda módulo ao quadrado, ela tem oscilações muito estranhas, porque elas são incomensuráveis com a rede.
não é monotônica, não é esfericamente simétrica, ela é bem complicada, e o motivo desse comportamento vem das funções de Bloch que eu citei aqui. Eu não sei se todos conhecem as funções de Bloch. O fato é que um elétron num cristal, ele tem características do elétron livre, porque o cristal é infinito, então a função de onda do elétron num cristal periódico é o produto de uma função periódica, que é a periodicidade do cristal, por uma onda plana, que é a função do elétron livre. Então, ele tem características de elétron livre e de elétron ligado. Essa parte de elétron livre é a IKR. Vocês sabem que conhecem as experiências de Young. Existe interferência quando você tem duas ondas planas defasadas. Elas interferem e formam aquele figura de interferência que é bem conhecida. O que ocorre no silício é que o estado fundamental do fósforo em silício, do elétron do fósforo em silício, é um estado que corresponde a uma situação da banda de condução 6 vezes degenerada. Então, a interferência entre 6 ondas planas das 6 direções cúbicas leva a uma figura de interferência desse tipo. Isso aqui seria a dupla fenda se fossem 2 ondas planas. Aqui nós temos 6 ondas planas interferindo, e essa interferência leva ao comportamento do exchange, que é fortemente dependente da distância entre os dois doadores, porque eu tenho um doador aqui e o outro está lá longe, 200 angstroms longe. Então, cada um quer segurar o seu elétron pregado no seu núcleo, porque onde a densidade de carga de elétron é mais alta, é para o K igual a 0. E, então, a origem... Não, para o R igual a 0. Então, a origem R igual a 0 tem que coincidir com a posição do núcleo do fósforo. E lá longe você tem outro fósforo com uma função de onda equivalente. Quando elas se superpõem, resultam oscilações muito estranhas, porque não são anisotrópicas e têm um comportamento fortemente oscilatório. Então, usando essas funções de onda, em vez de usar as funções de onda do hidrogênio, a gente obteve esses resultados que mostram que se ao longo de essa direção da aresta do cubo, daquele cubo da estrutura do silício, e as oscilações não são tão malignas, ou seja, se você pega as posições cristalinas, ela tem um comportamento parecido com o decaimento exponencial do Kane. No entanto, se você vai para uma outra direção, essa direção da diagonal da face, o comportamento do exchange é oscilatório e muito fortemente oscilatório. Você nota que entre esse ponto e esse é essencialmente 0, e esse é um valor adequado do exchange, para fazer as portas de exchange. Eles distam 0,3 nanômetros, ou 3,75 anos, e se você quer colocar aqui um par ao longo da direção 100, que é favorável, se você erra por 3,75 angstroms, você leva essencialmente a 0 uma coisa que era interessante. Então, o deslocamento do par, relativo do par, da ordem de 0,3 nanômetros, faz variações importantes no JDR, tipicamente supressão. Então, estou chamando a atenção que os doadores ao longo de 100 seriam aceitáveis. Mas aqui, a gente lembra que a precisão do melhor método de fabricação desse computador tem uma precisão de 1 nanômetro. E não é possível controlar a posição do fósforo com 0,3 nanômetros. Não há controle que consiga ter a precisão necessária para poder ignorar as oscilações. E também, se você tenta fazer um par aqui ao longo de 1,0 e erra por um parâmetro de rede, ou meio parâmetro de rede, você chega
há uma variação muito brusca, não dá para saber como vai ser a interação de todos os pares. Então, o controle dessas portas exchange é um problema de nanofabricação, e é um problema estrutural do silício por causa da degenerescência sextupla. Então, a gente conclui que a arquitetura de Kane satisfaz a todos os requisitos para o computador quântico, exceto o controle do emaranhamento de 2 qubits. Existe interação alternativa para emaranhamento, isso que eu vou discutir agora, porque aquele paper do Kane, que foi Nature de 98, era tomado como uma bíblia, ainda é. E não houve tentativa de otimizar ou buscar interações alternativas para o emaranhamento dos 2 elétrons, dos 2 spins. Agora eu vou dizer o que aconteceu em paralelo ao Bruce Kane ter comentado aquilo em 2005. A D-Wave, em 2004, fez uma miniatura de computador quântico de 4 qubits, que funcionou, baseado em supercondutores. Em 2016, eles já chegaram a 2.000 qubits. Os primeiros computadores quânticos são com qubits supercondutores. Na verdade, se chegou até da ordem de 1.000 qubits, tem 2.000. Mas 1.000 qubits não tem interesse prático, porque não é suficiente para as operações que são proibidas para os computadores clássicos. Além disso, essa arquitetura da D-Wave, ela é particular para algumas operações, não é um computador quântico. Não é um computador quântico universal. Ele faz certas operações, como ocupar distribuir passageiros nos assentos de avião, ou planejar festas com lugares marcados, tal, que uma pessoa que não quer fumar, não quer estar ao lado de outro fumante. Quer dizer, distribuições com restrições. Então, ele não é universal, ele chegou a 2.000 qubits e era insatisfatório. E eu acho que a D-Wave ficou num beco sem saída e anunciou acordos para prover energia, a tecnologia para o Google, para a NASA e para outras agências, que levou o Google a adquirir um computador quântico da D-Wave e contratou João Martiniz para aperfeiçoá-lo. Isso foi uma grande surpresa no meio acadêmico e também no meio empresarial, porque John Martiniz era o líder da área de supercondutividade, pesquisa básica, na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. E ele largou, eu acho que ele se desligou da universidade para trabalhar no Google, para aprimorar a arquitetura do computador D-Wave. E, bom, aqui tem o preço, eu acho que ainda está, preço da ordem de milhões de dólares, e em 3 anos ele conseguiu um processador, aperfeiçoar o processador de supercondutores e fabricou o processador de 54 qubits supercondutor chamado Sycamore, denominado Sycamore. E, em seguida, eles publicaram um artigo na Nature demonstrando que esse Sycamore ele já tinha a supremacia quântica, porque eles resolveram um problema que na avaliação que levou 200 segundos e que, segundo a avaliação deles, levaria um tempo de 10.000 anos para fazer no computador clássico. Acontece que os computadores clássicos têm recebido muita atenção também, além de ficarem mais poderosos, existe um grande investimento no software. Então, através do software, é possível melhorar a performance dos computadores clássicos. Então,
a IBM, que tem o maior supercomputador clássico, ela resolveu o mesmo problema em 2 dias e meio. Então, mostrou que não houve demonstração de supremacia por um computador quântico, e sim uma superioridade. Essa briga foi pública, né, quase. E, enfim, o fato é que o Martinez é um cara muito bom e ele conseguiu um passo importante da computação baseada em supercondutores. Está aqui o qubit. E a surpresa maior foi esse ano, que ele saiu da Google, porque o que sinaliza também que ele não vê muito futuro no aumento do número de qubits nessa arquitetura, e se juntou a Michelle Simmons, que é aquela que eu falei antes, que faz as amostras de silício com fósforo mais bem controladas. Então, ele está começando do zero com computação quântica em spins de silício. O que é muito estranho, né? Porque esses qubits que são supercondutores não tem muito a ver com esses qubits que são spins de doadores. Será que existe alguma sinergia? Qual é a relação? Isso eu fiquei pensando. Como é que pode um cara que é tão bem sucedido entrar no zero, começando do zero? Então, isso aqui é minha opinião pessoal. Eu estou mostrando aqui como é que é o qubit, a proposta do supercondutor da D-Wave. Os qubits têm a ver com o sentido de circulação da corrente num anel supercondutor. Você tem, se ele circula nesse sentido, é o spin para baixo, é o qubit zero, está aqui. E se ele circula nessa direção, define o estado spin-up. E você tem, nesse dispositivo, possibilidade de ter corrente fluindo nos 2 sentidos. Quer dizer, é a realização experimental da ilusão de ótica do Escher, porque a corrente percorre em 2 sentidos realmente, e essa superposição é que vai dar o emaranhamento, etc. E, se você lembra, o fósforo em silício, os qubits também são estados spin-up e spin-down do elétron ligado ao doador. Então, eu imagino que eles tenham uma ideia, o Martinez e a Michelle Simmons, de fazer uma analogia com o procedimento utilizado para o SQUID, para ter um análogo no silício, fósforo em silício. Então, a minha ideia é que vai ser usada um pouco de cada arquitetura para tentar superar os problemas dos 2 qubits. O importante é que o elemento físico da proposta do supercondutor é que ele é um efeito da carga, você não tem spins quânticos, você tem momento angular, na verdade. É um qubit de carga, não é um qubit spin. E eu acho que isso é uma hipótese plausível. Então, vamos voltar ao início. A previsão do Bruce Kane é de que não seria possível um computador quântico em semicondutores até o fim da lei de Moore, quando os dispositivos foram fabricados em nível atômico, átomo por átomo. Mas previsões na área de computação são complicadas. Então, eu vou lembrar aqui uma para vocês. O fundador da Digital Corporation, em 1977, declarou que não vê nenhuma razão que alguém pudesse ter um computador em casa. E o presidente da IBM, em 1943, disse: eu acho que tem um mercado mundial de talvez 5 computadores. Então, você vê que, eu não sei se essa aqui vai ficar como uma previsão sólida ou se ele vai entrar nesse grupo de declarações totalmente obsoletos, né? Então, é isso. Eu andei um pouco na história da computação em semicondutores, muito rápido, mas eu acho que
é um exemplo de como se faz física, né? Vai e volta, erra, abandona. O que ainda abandona muito rápido, 7 anos. As escalas de tempo na computação quântica, CPD, do tempo do Feynman, elas são muito maiores do que 7 anos que o Kane não quis esperar. Então, eu cheguei ao fim. Obrigada. Acho que foi 1 hora exata. Ok, muito obrigado, Belita. Eu proponho que abra os microfones para aplaudir, agradecendo aí. Cadê a gente, porra da coisa? Cadê a Bem, imagem? então eu espero perguntas, abrindo o microfone para perguntas. Eu posso ficar assim, né? Sim, sim. Alguma pergunta? Ô, Cid, uma pergunta muito geral para a Belita. Na sua avaliação de anos atrás, a evolução que você viu, que você descreveu, foi aquém ou além daquilo que se esperava de maneira mais. Quer dizer, os otimistas estão decepcionados e os pessimistas estão otimistas agora ou vice-versa aí? Não, a expectativa, quando eu comecei a me envolver com isso, era que seria uma coisa para 50 anos. E aconteceu, sei lá, em 20 anos, né? Mas é uma coisa surpreendente, porque houve muito esforço, e o esforço foi fortemente financiado por agências militares e por agências financeiras, porque são os que estão mais ameaçados. É claro que agora já se desenvolveu outros algoritmos, mas ainda assim existe muito interesse e havia reuniões que é uma área inteiramente interdisciplinar. Você tem supercondutores, semicondutores, átomos, fótons, íons. Toda a comunidade de física, de algum material, se reúne e discute. Então, reuniões que são assistidas e promovidas pelas agências financiadoras do Exército, acho que eu frequentei. Então, não só cada um quer mostrar a superioridade da sua arquitetura, da sua proposta, como quer criticar fortemente as outras arquiteturas, né? Então, é um ambiente diferente de conferências usuais. Agora, eu acho que eles estão trabalhando fortemente em mudar as formas de segurança, né? Porque o computador quântico está chegando aí. Ok, mas Ok. o Wilson Souza levantou a mão aí. Isso, professor. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho, professora Belita. O seguinte, esses supercomputadores quânticos, tá? Se for desenvolvido, né, um material digamos assim, um supercondutor, digamos o fureleno, tá? E no centro do fureleno a gente botar um átomo de lítio, né? E aí a gente fazer com que o CAP ele acabe se caracterizando como um supercondutor. Esse material, né, ele poderia ser implementado para resultar na questão do computador quântico, superquântico. Eu não sei, porque tem várias características que são importantes. Uma é que você tem que ter qubits idênticos e numa disposição que você possa controlar um a um. Cada qubit deve ser acessado individualmente. Eu tenho a impressão que ele é meio amorfo, né, esse material. O fureleno, ele ele tem uma parte amorfa cristalina, né? E assim, o lítio faz com que essa cristalidade dele aumente, se tornando um supercondutor. Eu não sei dizer, porque tem que se estudar com mais detalhe. Por exemplo,
Kane achou que o silício era perfeito. E quando se vai analisar com cuidado, não é. O Lossi de Vincenzo acharam que o arseneto de galho era perfeito. E você vai analisar e não é. Tem que ver várias propriedades do material para poder saber se ele serve para computação quântica ou não. Eu sei que teve uma proposta do Charlie Marcus com nanotubos, mas também não foi muito longe. Ok, Wilson? Obrigado. Bem, Obrigado. o próximo é o Sérgio Rezende aí. Sérgio, você. Benita, obrigado aí, foi ótima a sua palestra. Nós temos um especialista na plateia em qubits, em operação de qubits, que é o Fernando Parisi, coordenador da pós-graduação, e que tem quase pronto um livro sobre o seu assunto. Eu pensei que ele ia ser um dos primeiros a perguntar. Mas o que eu queria perguntar a você é o seguinte: nos últimos 2, 3 anos, foram lançados uns 3 ou 4 computadores quânticos digamos assim, com missões muito específicas. Eles são todos feitos com qubits, né? Tem algum feito com semicondutor, você sabe? Não, mas eu sei que eu acho que os que existem já funcionando, inclusive o da D-Wave, eles não são universais, tá certo, Fernando? Agora tem que tomar cuidado. Eles são para certas aplicações, dirigido para certas aplicações. E esse do Martiniz, ele é universal. Ô, Cid, você... Desculpe, Sérgio. Eu fui mencionado aí, a teoria do Sérgio Rezende também está parecida com a dele com relação a você, com o colóquio aí, porque, sim. Na verdade, eu não sou um grande entendedor dessa ponta final, que é a computação quântica, porque eu tenho pesquisado mais na parte de correlações e emaranhamento per si, não é? Mas eu vou aproveitar para dizer que aproveitei muito por isso, né, porque eu não sabia, por exemplo, dessa possível conjunção entre as tecnologias de supercondutividade com materiais semicondutores, né? Foi uma revelação interessante, não é? Mas, respondendo um pouco também à pergunta do Maurício, eu acho que eu concordo que, apesar de dificílimo, né, tecnicamente, nós estamos mais adiantados do que se poderia esperar, não só especificamente na parte de computação, mas, em geral, na parte de comunicação, né? Temos aí satélites chineses capazes de fazer comunicação quântica. Então, bom, aproveito em nome da pós-graduação para agradecer pelo colóquio e, em particular, pelo enriquecimento aí que foi para mim. Tá bom? Então você fica me devendo um colóquio também lá no fundão. Pode ser. Eu posso falar da outra parte, da parte mais inicial da coisa. Muitos matemáticos que frequentam essa mas não diga isso, que aí me assusta. Não, que frequentam eu comentei as reuniões das agências financiadoras militares. Sim. Que eu assisti algumas, várias. E o pessoal da matemática tinha um dia separado, porque eles não sujam as mãos com os materiais. Sim. Verdade. Tem mais alguma pergunta aí? Eu quero fazer uma pergunta, apesar de estar bem distante dessa área aí. Ou seja, a coisa crucial aí é o tempo de coerência, né, Belita? E esse tempo de coerência, no caso, você citou aí, no caso dos elétrons aí, é da ordem de 60 milissegundos, mas com a temperatura de 100 graus Kelvin, 100 milikelvin. Não, milikelvin. Pois então isso aí significa que está muito distante o tempo em que se pode usar esses elétrons em silício ou em algum outro semicondutor para que isso aí vire um dispositivo, mesmo que seja um dispositivo para calcular coisas específicas, né? Mas todos funcionam em baixa temperatura, porque qualquer sistema quântico, na presença de altas temperaturas, Sim, eu entendo. ele vai
vai ter vibrações e vai sair do... Pois é, mas então o interesse seria ter um sistema cujo tempo de coerência fosse maior, embora trabalhando nessa temperatura. Existe esperança de se ter um sistema cujo tempo de coerência seja maior, pensando em elétrons, em semicondutor? Não, mas por isso que eu acho que o supercondutor já é um estado, já se começa de um estado quântico. O estado supercondutor... Então, a distância para fazer o qubit é menor do que no silício, com fósforo, que o estado é quântico, mas ele é, na verdade, clássico, né? O elétron pode funcionar como uma carga distribuída. Então, existem aspectos da supercondutividade que favorecem, mas o estado supercondutor também tem que viver a baixas temperaturas, e essa é a principal limitação para o aumento do número de qubits na arquitetura de supercondutores. Porque, embora eles sejam supercondutores, passando tanta corrente em tantos qubits, ele acaba aquecendo, e o aquecimento é não é o tempo de coerência, é o tempo de permanecer frio, de temperatura. Uhum. Mas os qubits, os computadores com qubit funcionam não em 100 milikelvin, mas de alguns Kelvin. Baixa temperatura, mas não é milikelvin, não. O de silício teria que ser, porque você quer que o elétron do fósforo fique ligado ao fósforo. E qualquer temperatura ele vai realizar seu destino inicial, que é ser um doador e passar o elétron para a banda de condução. É muito pequeno o gap do silício. Então, tem que ser baixa temperatura, sim. Agora, eu não sei, nessa interpretação que vai ser... Vai chegar uma interpretação na interação do Martiniz com o pessoal de silício, pode-se chegar a um tipo de qubit que não envolva o spin do elétron, não envolva o estado ligado, eu não sei. É um mistério para mim, não sei o que eles vão resolver. Vocês vão ter que me convidar para outro colóquio, quando eles chegarem a um acordo, aí eu vou explicar direitinho. Não, isso aqui é totalmente especulativo, isso que eu falei que tem spin num, spin no outro, eu nunca ouvi nenhum deles falar isso, e só para terminar o colóquio com uma esperança, né, com uma boa vontade. Então, tá. Bem, mais alguma pergunta? Bom, se não tem perguntas, então proponho que agradeçamos novamente a Belita aí. Obrigada. Né? Então, tá. Então, Belita, muito obrigado. Muito obrigado, então, mais uma vez aí, pela palestra. E esperamos contar com você nas próximas aí, no futuro, contando para a gente a evolução disso aí. Essa história está emocionante, né? Parece um filme de mistério, né? Cid, eu queria falar com você depois que todo mundo sair. Sim. Eu não vou sair, não. Eu quero ouvir a conversa. Tá bom, tá. Tchau. Tchau, Belita. Pronto. É que ela vai dizer para mim qual é o sistema que opera com a temperatura maior. Eu vou interromper a gravação agora. Ah, por favor. Ok.